Meus queridos alunos, voltamos à nossa aula de história. Voltamos agora para fazer aquela revisão de 5 minutos que vai ser básica para vocês fazerem atividade. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos acompanhar comigo, porque nós estamos aí, olha na tela de vocês. Nós estamos na aula 34.2 fazendo essa revisão aqui. De que nós estamos falando? De que nós estamos falando? Estamos falando da África. Mama África, a minha mãe. Pois é, nós estamos falando a segunda aula que nós estamos falando da África. Nós vimos na aula passada a divisão da África. A África foi o desenvolvimento intenso comercial caravaneiro, ou seja, lá pela África nós vamos ver a passagem de várias caravanas. Com grande deserto, nós vemos que a África tinha grandes desertos, a África Mediterrânea, ela era barrada por esse grande deserto, o mais famoso deserto do mundo, o deserto do Saara, que sofre influência dos povos vindo de outros lugares. É interessante nós observarmos que a África ela tem essa influência de povos que vieram de vários lugares, os árabes, tá? Então, nós temos aqui essa importância da África. Essa importância da África. A África subsaariana, a África que fica abaixo do deserto do Saara, abaixo do deserto do Saara. Ela vai permanecer isolada do mundo mediterrâneo, em função das barreiras naturais que ela vai enfrentar. O deserto do Saara, então, ela tem esse papel de isolamento. Ela vai entrar em contato com os outros povos do continente, aí nós estamos falando dos portugueses no século XVI. A chegada dos portugueses no século XVI. Vimos o que era o Muntu, vimos o que eram os Bantus, o significado de cada um, o Muntu que significava homens, os Bantus que significava povos ou homens. Essa importância do estudo da África na questão da economia. Os homens preparavam o solo, nós vimos essa divisão social entre homens e mulheres. Nós vimos também a formação das aldeias. Qual era a função? Função social, a função política das aldeias, da formação das aldeias, onde funcionavam as feiras, onde tinha essa vida coletiva. O processo agrícola foi muito importante na África, porque lá elas já começaram a usar o ferro. E o ferro veio como os instrumentos como a pá, que vai servir para a agricultura. E na África nós vemos o processo de escravidão. Esses povos escravizados aí, acredito que foi pela pecuária, os povos sofreram processo de escravidão para ser utilizado a mão de obra. Olha esse mundo da África, esse mundo que nós vamos enfrentar aí, que nós vamos nos depararmos. A África ela é muito rica. A África ele teve um processo de riqueza muito grande. Uma riqueza cultural. A África ali mediterrânea, principalmente a África mediterrânea, que nós tivemos grandes reinos, entre eles o que nós estudamos aqui, o reino do Egito que nós estudamos dessa África. Então, nós vimos o reino do Egito, nós vimos que ali, entre a África mediterrânea e a África subsaariana, a África que fica abaixo do deserto do Saara, nós tivemos uma diferença cultural, uma diferença política, uma diferença social acontecendo ali naquela região. E, meus queridos alunos, essa foi a nossa revisão, porque agora vocês vão fazer aquela atividade. Eu vou ali tomar água, tomar um café e já volto com vocês. Grande abraço. Opa, voltei aqui com vocês. Vem aqui com o professor Beto aqui que a gente vai estar tranquilamente vendo esse processo da África. O que acontece? Professor, como é que acontece? O que é esse continente? Lembra que eu falava para vocês na aula passada? Qual é a primeira visão quando eu falo África para vocês? Qual é o que lhe vem primeiro na cabeça quando nós falamos África? Lembra que nós falávamos disso? Que vem pobreza, vem o safari, tudo. E nós estamos diante de um continente que, devido à história ser uma história europeia, o eurocentrismo que nós vamos trabalhar lá na frente, o eurocentrismo, então, ele esqueceu um pouco de estudar o restante da história do mundo. Quando nós estudamos o eurocentrismo, nós vimos a Europa como centro do mundo. Então,
Os demais povos, vocês vão ver na próxima aula que eu vou trabalhar com vocês, na unidade 3, que os demais povos eles eram vistos como povos inferiores, como povos bárbaros, como outros e tudo. Então, nós vamos perceber isso dentro do processo do eurocentrismo. A África, ela teve, ao longo de sua história, ela teve grandes civilizações. Mas essas civilizações também, nós tivemos aí, paralelamente, um processo de escravidão. Os árabes escravizavam. Os romanos escravizavam o africano. Os egípcios, mostrava para vocês uma figura numa tumba egípcia, o processo já demonstrando a escravidão do povo da África. Então, era uma escravidão por guerra, existia escravidão interna, e depois os europeus vieram e criaram uma grande indústria de escravo, trazendo para as Américas. E essa indústria de escravo ela vai perdurar por muitos anos. Então, esse foi o processo que nós vimos. Na atividade de vocês, vamos lá para a primeira atividade aí, tirando essa dúvida na atividade. Olha o que diz a primeira atividade de vocês. Deram início ao comércio de escravizado pelo Oceano Atlântico. A partir das viagens marítimas de reconhecimento e exploração do litoral africano. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos espanhóis, dos franceses, dos belgas, dos portugueses ou dos americanos? Escravidão portuguesa, inglesa. A África, ela teve o seu povo desterrado, ela teve o seu povo arrancado do seu processo. E os portugueses, interessante nós olharmos isso, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando se dá esse processo de transição, os portugueses eles vão descobrir vida abaixo da linha do Equador. Algo que a igreja dizia não existia vida abaixo da linha do Equador. Como vai existir vida abaixo da linha do Equador, naquela quentura? Já deparava com o deserto do Saara, aquela quentura e tudo. Não existe vida abaixo da linha do Equador, é impossível. Aí os portugueses foram, persistiram e navegaram abaixo da linha do Equador e descobriram vida. E disseram, então, são os descendentes de Cã. Se a Bíblia diz que Cã foi escravo de seus irmãos, então o povo africano ele é passivo de ser escravo de seus irmãos, descendente de Cã. Olha aí um processo histórico para a questão da justificar a escravidão na África. E os portugueses, como diz aí a atividade de vocês, que é, olha lá, a resposta correta, são os portugueses. São eles mesmos, são os portugueses que fizeram esse primeiro processo de escravidão no litoral africano. Tá certo? Vamos lá para a segunda questão, para a gente discutir melhor. O continente condenado, África em chama. As manchetes que atualmente são publicadas sobre a África, como as apresentadas no texto, expressam trágico quadro socioeconômico desse continente. Assinale a opção que não inclui um aspecto desse quadro. O que não inclui aqui o aspecto desse quadro? Nós estamos falando a baixa expectativa de vida de grande parte da população. Nós estamos falando as guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas europeias. Nós estamos falando os conflitos e guerras tribais envolvendo nações americanas. Seria isso? Nações africanas. Estão falando do número significativo de africanos contaminados com a AIDS? Ou estão falando o contingente de africanos fora de seus países de origem em busca de trabalho? De que aqui condenados África em chamas? O que daqui não se retrata a isso que está colocando? Hein? O que não vai retratar? África em chama. Como é que se está esse processo da África hoje? Hoje, nós sabemos que os países da África,
Nós sabemos que os países da África, eles são países que eles possuem uma riqueza natural muito grande. Essa riqueza que eles possuem, essa riqueza natural, elas estão articuladas dentro da exploração de outros países, de outros povos, que incentivam a guerra, que estão dentro lá do processo direto ou indireto desse processo de exploração. Tem um filme com Leonardo DiCaprio, que eu aconselho vocês assistirem, Diamante de Sangue. Assistam esse filme que vocês vão adorar, vão ver esse processo da exploração do diamante dentro do continente africano. Resposta correta dessa daí, olha aí na tela de vocês. Resposta correta é a letra B. As guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas europeias. Ah, olha aí. Ó. Vamos para mais uma questão aqui. A questão número 3. O comércio de escravizados no norte da África foi ampliado no século VI. Olha aí, nós estamos falando do século VI. Após a chegada dos... Quem é que chega no século VI na África? Meus queridos alunos, vem aqui comigo aqui para a gente bater um papo aqui de aulas que nós já tivemos. Lembra que eu falei para vocês que o mundo árabe, que ele se torna islâmico depois da chegada de Maomé, a vinda de Maomé e toda aquela questão toda? O mundo islâmico, ele começou um processo de expansão, que ele começou a expandir, se expandiu ali pela Península Arábica, e a Península Arábica, lá em cima, ela é ligada ao continente africano. Ela fica perto do Egito. E os árabes, através do Islã, a Guerra Santa de conquista, o Islã, nós já vimos que lá no século VI, que nós estamos falando, eles se expandiram dentro da região do continente africano, aquela região que nós vamos chamar África Mediterrânea, que ela fica voltada para o Mediterrâneo, voltada olhando para a Europa, aquela África Mediterrânea. E o Islã, ele tomou conta dali por muitos séculos, eles vão tomar conta. Inclusive, eles ocuparam Portugal, ocuparam Espanha, vão ocupar parte da Europa ali, vão ficar dentro de um conflito muito grande com os povos germânicos. Então, esse império islâmico, eles vão tomar conta ali daquela região. Os islâmicos, que falavam qual língua? O árabe. Então, eles eram chamados de árabes também. Então, esse império árabe, esse mundo árabe, eles vão estar tomando conta daquilo dali. E a África foi justamente um palco de ocupação. A África ali, a região norte da África, a região litorânea norte da África, ela vai ser um palco de ocupação desses povos. Povos que vão ocupar ali, ocuparam da época a Grécia tenta tomar de volta, ocuparam na época do Império Romano também, que tem aquele conflito com o Império Romano, mas nós estamos falando do século VI. E no século VI, quando esses povos árabes eles chegam ali, eles vão também praticar a escravidão que já tinha sido praticada pelo Egito, já tinha sido praticada pelo Império Romano. Eles vão pegar os povos da África, principalmente a África subsaariana e a África que fica voltada para o Oriente. África, que nós vamos chamar de África Oriental. A ocidental é voltada aqui para as Américas e a oriental é voltada para o Oriente, tá certo? Então, esses povos, eles vão ser dominados pelos árabes, vão ser escravizados pelos árabes. Então, antes da chegada dos portugueses, os árabes já praticavam essa escravidão. Os árabes chegam no século VI ali, os portugueses só vão chegar lá no século XV e XVI, na África. Principalmente no século XVI, que vai ser forte a exploração. Aí depois nós temos, 100 anos depois do século XVI, nós vamos ter a Inglaterra também praticando a escravidão e de forma bem organizada, tirando esses povos e levando para a América. Então, nessa questão de vocês, nós estamos falando desses povos que ocuparam o norte da África. Fica fácil vocês compreenderem. Se vocês lembrarem da aula que nós demos sobre os povos árabes, fica fácil vocês compreenderem a resposta dessa questão.
Resposta da questão correta é justamente a letra E, os árabes. Os árabes. Que Alá nos proteja. Os árabes que fizeram a Guerra Santa, a Jihad, lembra da Jihad? Guerra Santa. Vamos lá, a quarta. Esse povo vivia no território do atual Nigéria. As casas tinham as paredes externas de barro e eram cobertas por palha. O pátio interno tinha função de captar a água das chuvas, refrescar e iluminar os cômodos. O telhado era sustentado por colunas de madeira, uma vez que não existiam paredes internas para melhor aproveitamento do pátio. Nós estamos falando de quê? Minas, Iaruá, Iorubas, Julió ou Machém. De quem nós estamos falando aí? De quem nós estamos falando? Os povos africanos, eles vão se tornar sedentários e eles vão se organizar em comunidades. E essas comunidades, eles começam a construir suas casas. E essas casas eram muito características. Eram casas abertas e tudo, de pau-pique, palha, feita de barro, as paredes. Então, eles faziam um sistema de proteção, sistema de circular a ventilação, circular a iluminação. Nós estamos falando de que povos africanos? Na tela para vocês, nós estamos falando justamente dos Iorubas. Lembra que na aula eu mostrei para vocês lá uma imagem da casa dos Iorubas? Vamos para a quinta. A quinta ela fala aqui, ó. Cite os principais fatores que facilitaram o processo de apresamento e comércio dos escravizados. Quais foram os principais fatores aí? Tá? Quando nós falamos em escravidão da África, nós não podemos deixar de citar que a África ela é um mosaico. Hoje, a África não é um país só. A África hoje é formada por vários países. Mas antes de ela ser formada por países, a África era formada por tribos. E essas tribos eram tribos fragmentadas, elas não tinham união, elas falavam língua diferente, tinham crença diferente, tinham costume diferente. E essas tribos, uma brigavam com as outras. Então, nós temos um problema de fragmentação, um poder fragmentado, não tinha um poder centralizado, como os reinos da Europa tinham um poder centralizado. Outra, nós tínhamos o problema dos conflitos internos das tribos. Uma tribo guerreava com a outra, quando ela vencia, ela escravizava a outra. Os portugueses aproveitaram isso. Aproveitaram isso, era muito fácil. Eu vou financiar expedições para essas guerras, eles vão lá dentro, vão brigar entre eles, vão escravizar, vão trazer para as feitorias, e da feitoria eu vou levar nos meus navios negreiros para o novo continente. Então, isso facilitou o processo de escravidão lá na África desses povos. Resposta correta aí para vocês, então, olha aí, nós estamos falando sobre a fragmentação política, lembra? Falei para vocês desses grupos. Nós estamos falando da existência da escravidão doméstica, que já existia lá, e a corrupção dos chefes locais que eram financiados para fazer esse tráfico. Falei para vocês que estava fácil essa atividade? Atividade bacana para a gente relaxar, para a gente ter aqui tudo, trabalhar junto, para a gente tirar aquela dúvida da nossa aula. Para isso serve a atividade. E a atividade serve para, além de fixar, vocês também estudarem para a prova. Lembrando, nós estamos chegando à avaliação. E a avaliação, ela é de toda a unidade. Mas eu espero vocês na próxima aula. Até lá!